Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Vejo lá o nosso homem do comercial. Eu vejo muito dinheiro entrando e muito resultado nessa emissora. Tá certo. Graças a Deus. Rodolfo, o grisalhão lindo. O grisalhão Tinder. Vem pro notebook. Ele é conhecido pelas meninas aqui como o grisalhão lindo. Vem pro notebook. Outro dia eu vi ele pegando uma mulher lá embaixo. Tá no ar. Louco. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, 30 de outubro, vamos começar falando, logicamente, da matéria de ontem do Jornal Nacional, que deixou o nosso presidente Bolso muito bravo com a Rede Globo. Ele fez uma live muito nervoso e temos trechos aqui, Cabide. Por favor, todo mundo já deve ter visto, mas nós vamos passar aqui um pequeno trecho. Pode soltar, meu amor? Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Ameaçado, vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Não vou conseguir. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Nossa, agora querer me vincular. Muito bem. Esse aí foi o Bolsonaro muito revoltado. Nossa hashtag hoje é Bolsonaro Pistola. E eu queria saber, presidente, o que realmente aconteceu, presidente? Canalhas! 1000 vezes canalhas! Os caras estão com o orifício anal dele do tamanho de uma ervilha, temendo que eu vou caçar essa concessão deles para 22. Isso aí vai ser uma mera consequência dos atos deles, que eles arquem com as consequências, tá ok? E no tocante a sistema Rede Globo e televisão, esse chorume que eles ficam aí, essa patifaria que eles ficam aí atribuindo a mim, tá ok? Eu fico aparecendo mais que o Thiago Leifert na tela deles. Imagina só isso daí. Imagina se eu tivesse aparecendo no Se Joga ao invés de no Jornal Nacional. Pelo menos estão me dando aí espaço grátis em horário nobre aí. Vocês vão ter que me engolir. Segura o facho aí, sossega o facho que a trolha que tá vindo na direção de vocês vai ser, não só, vai ser de proporções africanas, TV Globo. Muito bem. Ó, como vocês sabem, a reportagem da Globo mostrou que um dos suspeitos da morte de Marielle, que é o Elcio Queiroz, no dia do crime, pediu para o porteiro interfonar para a sua casa, que é a casa 58. E o porteiro falou que atendeu alguém com a sua voz. Certo, Bolsonaro? É lógico que não, tava em Brasília, batendo meu ponto lá. Todos têm a voz do Bolsonaro lá no condomínio, né? Olha só, todo mundo fala igual. era o Rogério Morgado, só pode ser isso daí. Só pode ser isso daí. O que eu fiz? Você, Morgado? Eu tava em Brasília também. Queremos saber o seguinte, quem é que estava no apartamento 58 nesse dia? É muito importante para a população. É casa. Olha só, o meu pitbull, meu garotinho Carluxo, acabou de esclarecer isso daí. Recomendo vocês para tirarem suas próprias conclusões entrando na rede social dele aí. Muito bem. Mas eu peço para que o nosso querido professor Vila, professor Vila... Um forte abraço desde já aí, tá ok? Não, o senhor não quer nada. Forte abraço pra vocês. O senhor é totalmente descontrolado. Esse vídeo prova que não tem a mínima condição de ser presidente e tal. Okay. E aqui eu lembro até do Alexandre Pires lá, daquela música do Porteiro é Novo, ele não te conhece. E o senhor não tem condições de participar, de ter nenhum cargo público, tal. Você não tem... Claro, pujante. Não é pujante, é acachapante. E deixa eu pegar a deixa aqui do roteiro pra não atrapalhar você. Você achou ele muito destemperado? Não, completamente. Você sabe, você
vê que ele quebra o decoro de presidente a cada segundo. É uma coisa, é uma elite rastaquera que ele trouxe com os filhos dele. É inacreditável como ele é descontrolado tal. E eu queria falar diretamente na cara, olhando pro senhor, que o senhor é descontrolado. O senhor não tem a mínima noção do que está fazendo, está fazendo tudo errado e não deve ser deposto urgentemente e tal. Eu vou protocolar o seu impeachment. É autoritário? Eu tô com o estômago... Autoritário, neofascista. É neofascista? Neofascista, é a pior coisa que existe. É pior que a fusão do Stalin e do Hitler. Olha só, Vila. No dia que você, com o estômago que eu tô, ficar comendo 10 dias seguidos, com esses alibabás, essa esfirra toda que eu tô comendo, aí você pode reclamar, Presidente, você pode reclamar. Presidente, vou passar um pano. Passa o pano aí, então. Vou passar um pano, eu sei que você está muito nervoso, muito destemperado. Entendeu? A gente se preocupa também com a sua saúde, evidentemente. Bota o Marco Antônio Vila pra comer o que eu tô comendo aqui com os caras. Vila, você quer concluir alguma coisa pelo bem da democracia? Eu só quero dizer que é um destemperado, é um fascista, é tudo que há de ruim. O povo brasileiro merece a pindaíba que ele se encontra. Esse presidente aí não tem decoro, está fora completamente das suas condições, das suas faculdades mentais, e é isso, claro, pujante e tal. Muito obrigado, já acalmamos os ânimos aqui. Toca o barco aí, melhor que tu faz. Eu queria saber o seguinte, do outro Bolsonaro agora. Olha só. Dois. Porra, dois Bolsonaro aí, você me coloca no meio. Era ele. Ele tem dupla personalidade. Tem o Bolsonaro bravo e o Bolsonaro calmo. Tem o Bolsonaro. Bolsonaro é legal, pô. Tem dois Bolsonaro. Tem o Bolsonaro que viajou. Isso. Que é o Bolsonaro que trouxe muito dinheiro, parece que ele trouxe muito dinheiro pra cá, parece que fez boas coisas lá, mas eu gostaria de saber dele. 20 Meu milhões. querido presidente, quanto foi? 20 bilhões de dólares, pô. 20 bilhões? Não, 10 bilhões, ó. Deixa, que quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. É isso aí. Presidente, sua viagem na Arábia Saudita, você gostou do príncipe? Olha só, não é igual o príncipe da Disney, ok? Porque aquele príncipe é mais bonito. Mas vou falar pra você, melhor. Eu meio que senti parecido com esse príncipe aí, que também tô querendo matar jornalista, tá ok? É só um minutinho que eu não te interrompi. Presidente, você é o presidente calmo. Eu sou calmo, pô. Mas é brincadeira sadia, você sabe disso, pô. Sim, eu sou um brincalhão. claro. Eu sou o Bolsonaro da massa. Muito Fui bem. pro Japão, comi miojo. É Tô aqui isso com aí. vocês, pô. Professor Olavo, e os comunistas? Porra, vocês têm que ter um mínimo de senso de proporção, porra. Antigamente tinha um governo que trazia, o Lula, por exemplo, 7 trilhões ele pegou, porra, e não foi para gastar num puteiro, foi para continuar com o sistema comunista. Aí vem o desgraçado e me pergunta, e o Queiroz? Ah, vai tomar no seu cu? Porra, tem um senso de proporção, porra. Calma, vai ter um infarto. A bancada está muito Nervosa. Segura a onda os aí. nervos estão à flor Segura a da onda aí, pele, Olavo. Tá pegando pesado aí. Daniel Zuckerman, nós precisamos acalmar agora. Eu sei que você sempre vem com uma coisa assim, muito mais chopchura. Sim, sim. Você é um cara que... chopchura. Ele tá sempre entre Leblon, Vila Madalena, cortando o cabelo. Higienópolis. Isso, você vai naquelas barbearias. Orleone, barbearia tinha startup, eu pego meu patinete e vou só seguindo a linha reta. O Power Focus. Vai fazer Sim. o Volta show aí. Varanda Gourmet, Isso. o XP Produções, Nunca faz Easy uma Invest. Eu não quero briga, eu quero Quer patrocinador. briga, Ele quer patrocínio. E aí que está a grande jogada. Você entendeu, né? Exatamente. Assim como Caio Quando o Coppola. dinheiro é abundante, todos estão em paz. Exato. O projeto é com o Caio Coppola, o Boletim Coppola, que eu criei em conjunto, ninguém sabe, os bastidores. Coppola está muito enigmático. Mas a gente sabe, depois a gente vai nos bastidores do É o Coppola, que boletim tem na do rede Cola. social, que agora o Twitter é o que manda aqui nesse programa. Eu vi que o Samidana, ele pega as perguntas e o que eu fiz? É o jornal do Twitter baseado no Caio Coppola. Então tiveram vários pontos de vista sobre esse assunto e aí a internet faz uma coisa muito filha da mãe, que é resgatar algum tweet. Teve um tweet profético do Eduardo Cunha, só que esse tweet, Emília, é do dia 7 de janeiro de 2015. Veja lá o que ele falou.
o meu condomínio é outro, a minha rua é outra e a distância é de uns 3 quilômetros. Seria uma indireta, sendo que esse tweet, né, Caio, foi de 2015. 2015, impressionante, hein? Então, o deputado Eduardo Cunha já tinha mandado bala, já sabia um pouco dessa informação. Sim. E o nosso próximo tweet é muito emocionado da amiga de karaokê do Coppola, que é a Damares. A Damares, ela sempre defende o nosso querido Bolsonaro, já que o Coppola tá aqui, ele pode participar. Você pode ler com a sua linda voz, Coppola. Vamos lá. Com tristeza e ainda em lágrimas, perguntou o que doeu mais em meu presidente: a facada de Adélio ou a punhalada da Globo? A Globo. Eu conheço um gigante com coração de criança e que não tem vergonha de chorar quando dói. Mas não doeu só nele, doeu em todos nós. Força, presidente. Força, presidente. Romântica, uma Damares, coisa mesmo. ela tem um romantismo. Quem tem romantismo e tá sendo convidado para vir no programa é o Carluxo. Carluxo, por favor, vai vir aí. Vem aqui. O Carluxo, ele já fez uma defesa mais direta aqui, ó. Ó o que ele mandou aqui pra imprensa. Eu quero ver se o Caio Coppola consegue ler esse tweet, adaptando ele, obviamente, né? Eu imagino que seja algo. O motorista pode correr, a quinta série não tem medo de morrer. E aí ele colocou a hashtag... E a hashtag, cadê? Não Teu bumbum. Teu, seu... É assim que ele se comunica no orifício... Twitter. Ah, não. Ele Olha, pegou tá muito uma confuso esse seu quadro. Desculpa me meter. Você achou? Aqui. Eu achei muito confuso. Então eu vou explicar com Acho que tá calma. muito rápido, tem que ser mais devagar, explicado. Não tá? Vocês não Vocês acharam? Então eu vou falar com calma. Coach de quadro. confuso. A última vez foi sobre o Instagram, então o ouvinte não conseguia visualizar. Esse é um quadro que a gente pega os melhores tweets, né? É um resumão do Twitter. Você que não tem paciência, que tem muita briga lá, então a gente pega o que as pessoas falam. Nesse caso, foi o Carluxo e ele respondeu pro Correio Brasiliense. Aí. Entendeu? Agora sim. Aí tinha uma agora notícia sim. do Correio Tinha que ler Brasiliense. a notícia. E ele colocou a hashtag como resposta teu bumbum. Eu não posso ler aqui o que o Carluxo fala. Posso dar um pitaco aqui? Lógico. É porque eu acho que você tinha que ler o que ele está respondendo. Por exemplo, olha, Correio Brasiliense. Depoimento de assessores agrava crise no PSL e expõe filhos do Bolsonaro. E o Carluxo respondeu, teu cu. É isso. Exatamente. Fino. Fino, é elegante. assim que o Carluxo É responde. assim que eu gosto. Eu gostaria de parar com essas brincadeirinhas. As imitações, evidentemente, foram ótimas. Afinal de contas, temos os 3 melhores do Brasil. Verdade. Muito bom. Já vão ganhar prêmios e mais prêmios que eu tô sabendo. A vaidade vai subir. Marinho vai ser prefeito do Rio de Janeiro. Já tem essa informação. Vai segurar a bucha. Vai ser o prefeito mais lindo do Brasil. Já é. E o mais jovem do Brasil. É um elenco Mas renovado. Isso será o futuro. Eu vou perguntar aqui o futuro de Coppola. Existe uma coisa enigmática. Os Você ventos, tá os ventos Não, estão soprando não, no os Jovem Pan. ventos- A gente Os consegue ventos ainda. sopram. Os ventos sopram, você sabe do que eu tô falando. Mas é um vento da direita dessa vez, talvez? Não sei. Olha só. Eu não sei, Coppola, mas você tá muito enigmático. Conheci Meninão. você menino aqui. Esse é o menino. Você lembra direito universitário? Sem terno, né, Emílio? Ele não usava blazer na época. Cada direita, É. na verdade. Mas você tá enigmático. Mas Usava a camiseta do Iron Maiden. enquanto isso não se resolve, enquanto nós temos aqui uma cortina, Uma dúvida. não é? Uma cortina que uma hora ou outra vai ter que se Uma apresentar. narrativa, uma Eu narrativa quero que mal você fale, elucidada. eu quero que você fale a respeito desse caso. É isso? Comentários Bolsonaro. abalizados do nosso querido Caio Coppola da avaliação do episódio Globo e Bolsonaro. A briga é boa. A briga é muito boa. Eu jamais brigaria com a Rede Globo. Se fosse eu, aí ia falar, o Emílio arregou? Arregaria. Claro. Mas arregaria? vindo do Bolsonaro é aquele jeito. Eu acho que ele tem muito a perder, porque claramente o viés da emissora, ele fica claro, né? Então, assim, é uma briga legítima porque ela é justa, né? O que é importante a gente destacar aqui é que o jornalismo, ele tem algumas ferramentas, principalmente no plano da comunicação subliminar, né? Então, a gente vai falar da relação emocional que o noticiário estabelece com o público. Né? Então, às vezes, você está simplesmente disseminando dúvida, espalhando contradição, né? Colocando aí uma interrogação. Por isso que o Bolsonaro estava às 4 horas da manhã numa live exaltada daquele jeito. Porque ele sabe o efeito que isso tem. A notícia nunca foi, Emílio, sobre o caso Marielle, sobre o caso do assassinato da Marielle Foi Franco. pra ferrar o Bolsonaro. Aquilo é uma notícia, Lógico. Então. exatamente, uma tentativa de incriminar o presidente da República. Puta, Essa é a notícia. Só que quando você coloca isso dentro de um tema
tudo que for falado fica relacionado àquele tema no plano inconsciente, né? Então, no imaginário coletivo, agora existe uma associação direta entre o presidente Bolsonaro e a morte da Marielle. Isso é um grande absurdo, isso foi um mau uso do jornalismo. Bom, mas até aí a imprensa é livre e graças a Deus a gente tem imprensa livre, como tem aqui também na rádio, que a gente quebra o pau todo mundo, mas todo mundo emite a sua opinião e tá o público julgando a gente o tempo inteiro. Isso aí. O que eu digo é o seguinte... O Trump também sofre muito esse tipo de... I do, really. Every day. O Trump também sofre muito esse tipo de ataque. Ele sofre esse tipo de ataque. Tudo é atribuído a ele e tal, e não sei o quê. Mas são os tempos. Os tempos são assim. Nos o Estados Bolsonaro Unidos é uma tem... coisa mais escancarada até, né? O problema do Brasil é que é uma mídia que se coloca como isenta, né? E uma matéria dessa, né, que poderia ser lida de uma forma completamente distinta, na minha opinião, a partir do momento que a reportagem verificou uma contradição, né, que põe por terra o depoimento o alegado, né, depoimento do porteiro, essa reportagem não deveria nem ter ido ao ar. Tudo bem. O que você está dizendo é que o cara rasgou o manual de bom jornalista. Exato. Dane-se isso aí. O cara rasgou o manual de bom jornalista. Quem fala o que quer ouve o que não quer também. Mas você tem que entender o seguinte, Bebiano aqui esteve e ele falou que ele foi tentar a aproximação da Globo com o Bolsonaro. E o Bolsonaro já naquele momento, ele considerava a Globo inimiga dele. Sim. Então ele já sabe disso, ele sabe que a consequência vai ser pesada. Com certeza. Então. Mas é um embate entre gigantes, Agora né? é que eu quero saber. Agora é que eu quero saber. Aquele que morreu. O quê? Que morreu? Borghetti. Não. Qual? Quem morreu? Cidade Alerta. Meu irmão, é isso aí. Marcelo Rezende. Com essa voz. Percival. Agora é que eu quero saber. Quem vai ganhar essa guerra? Já ganhou. Quem? O presidente Bolsonaro. Ganhou? Exatamente. Não, porque você Então, cresce, o presidente Bolsonaro conforme o tamanho do seu adversário. Você está falando da quinta maior rede de telecomunicações, né? Que claramente incorreu aí numa falta ética. Isso aqui ficou flagrante, né? Tá manipulada a notícia, não tem como falar de outra forma. Eles fizeram as ressalvas e tal, mas assim, a coisa foi construída de uma forma, eu tive a oportunidade de comentar mais cedo, até a escolha das pautas, eles vão fazendo o que se chama de build-up, né? Então eles vão construindo... Crescendo. Exatamente, eles vão construindo todo um ambiente desfavorável ao governo, cujo desfecho é essa notícia, que é uma notícia confusa, com boataria, aí do nada tem aquelas informações, as frases são assim... A casa número 58, conforme escritura tal, de fato é do presidente. Não é isso que é relevante. O relevante é o seguinte, o cara tem um álibi incontestável. É isso aí. Isso é uma não notícia. Né? Boa. Então isso tinha que ter sido noticiado como uma fraude urdida para incriminar um presidente da República. Nunca como um novo episódio do caso do assassinato da Marielle Franco. Jamais. E o que você acha da posição das pessoas de esquerda, como Paula Lavigne, como o próprio Felipe Neto, que colocaram... Mas é não, normal. é que daí polariza, né? É normal. Eles pegam carona. E você acha que muda o pergunta contexto? para você. Pega um carona. Vamos fazer uma análise aqui, professor. Hã? Qual professor? Viram vários professores. Qualquer professor. Então, vamos lá. Qualquer professor. Professor Girafales. O importante nesse momento é você ter digressão das coisas. Ou seja, Perdoe ela. é você olhar de fora. Você não pode olhar com muita paixão. Sim. Porque senão você vai tomar partido de alguma fake news, ou vai usar um negócio pra sacanear, ou vai sacanear o teu amigo com meme, ou vai sacanear o cara que votou no Bolsonaro, aí o cara que votou no Bolsonaro vai sacanear o Lula e tal. O importante é você olhar de fora. O Bolsonaro, evidentemente, ele tá fazendo uma guerra. Sim. E é uma guerra meio até, a gente vê, né? Uma guerra de costumes, é uma guerra de costumes e tal. Por quê? Porque eu acredito que ele tem o pensamento que se ele fizer algum acordo, ele vai tomar outra facada. Ele vai tomar várias facadas. Que é o que aconteceu com o Macri na Argentina. O que aconteceu com o Macri na Argentina? Eu te pergunto. Fez muitas concessões. Eu te pergunto o que aconteceu com o Macri
na Argentina, meu querido Coppola, como se diz na América. Ele fez muitas concessões, né, ao establishment. Então, ele, ao mesmo tempo que ele estava incorrendo aí em estelionato eleitoral, não existe meia liberdade em economia. Então, a partir do momento que ele usa algumas políticas intervencionistas dentro de uma proposta macro-liberal, primeiro que aquilo não tem a pujança, a cachapança. A cachapança? Aprendendo, continue. Exatamente. E primeiro que então não tem essa força toda. E depois porque passa uma mensagem dúbia. Então, nesse sentido, é muito bom você ser extremamente claro em relação às suas políticas. A gente tem no Brasil hoje um Ministério da Economia que tem uma autonomia sem precedentes e que implementa políticas liberais sem precedentes a ponto de, mesmo no momento de crise, colocar para o Congresso Nacional a agenda da reforma do serviço público, uma das coisas mais importantes para acontecer no Brasil aí nos próximos meses. Então a guerra está lançada. Globo versus Bolsonaro. Versus Jair Messias Bolsonaro. Hoje no Globo Repórter. Para ele é muito bom, porque fica uma coisa de Davi contra Golias. É o que eu falei, é uma empresa transnacional, é a 5ª maior emissora do mundo. Né? Ela é associada, as pessoas, o povo não é bobo, né? Então, o que acontece? Completa a frase. As pessoas começam a linkar as coisas. Então, você pega lá no Globo, em 17 de maio de 2018, Lauro Jardim falou o seguinte: dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. É aquele episódio do Tem que Manter Isso. O que aconteceu agora? Temer foi absolvido, porque a acusação era frágil, né? Usando uma expressão da reputação, é queimar a reputação. Cara, mas a Globo deixa eu trabalhar! A Globo fez isso por muitos anos, atacou muita gente por muitos anos. Papai. Sim, atacou e depois quando Lá meu vem pai ela foi querendo absolvido, eles não Papai falam boné. nada. O cara tá de boné até hoje aí, ó. Deixa ele de boné. O boné da É porque manchete. ele Tá cansa vendo, Globo? Deixou o cara de boné até hoje. Tornozeleira, Os caras usam um tô boné querendo É do defender Sérgio Malandro. O boné ninguém. da Ressoar. Eu não tô É o querendo boné do defender- Sérgio posso falar? Malandro Eu não com tô a querendo hélice. defender- Pra eles pra chamar atenção. Pra sair voando. Ele usa o chapéu do Para de ser máscara. tonto, Emílio. Eu tô falando que eu não quero defender ninguém. Inclusive, Não é eu do acho errado Sérgio. o que fizeram com o Bolsonaro ontem. Eu tô Foi. falando que eles fazem isso já há muito tempo. Obrigado, não é de Hortência. agora que eles Mas fazem. nós temos que defender sempre a imprensa livre. Por isso Ai, que, com certeza. sabe quem vai estar aqui semana que vem? Lula livre. O Glenn. O Glenn de sunga. Vai estar aqui o Glenn. Sunga branca. Por mais que vocês não concordem com o Glenn, Sem camisa. é importante a gente ter, porque quando a gente tem, a gente pode tirar Claro. nossas próprias conclusões. Sim. Eu tô errado, E refutar. Coppola? Tá Não, vocês certíssimo. fizeram uma- Eu É o sou patrimônio super a favor nacional. da pluralidade de ideias, né? Lógico. E é só na presença das trevas a luz se manifesta com ainda mais pujança e acachapança. Intensidade. Muito forte a discussão. Mas Então- essa concessão da então- Globo, Emílio, você acha que isso daí também é uma pilha? Não pode vai fazer. fazer Não vai acontecer Não, nada. não. Ele Ah, nem- mas nem meu, pode, seria eu interessante. acho. As pessoas torcem também, Não vai né? acontecer Coppola? nada. As Vai pessoas acontecer. torcem. Não, Vai acabar o programa da É, gente. mas é ruim, né? Eu tava falando aqui Acabar ontem assim, no programa. joga. Daqui a pouco teremos o Carvalhosa aqui, né? Carvalhosa. Mestre. Professor de direito. Vai dar um sono, mas... tudo Vai. bem. É bom pra meditação, né? Sabe meditação guiada? Eu vou dar uns... Você respira quando ele Copoleta, vai. eu vou dar uns... Tá? Vamos combinar já. Uns zeros. Vamos. combinar já. Você vai ficar impressionado com a presença de espírito e a pujança e a cachapança do professor Você é Modesto. fã dele, né? Carvalho. Você é Muito fã. fã. De Modesto 10 Carvalho. palavras. Não, fala, pra mim- como disse o professor Aí Carvalhosa. Pra mim, assim, simbolicamente é muito forte, né? Amanhã eu completo um ano de Verdade. casa, né? Um ano aqui de Jovem Pan. Você vai embora? É? E Não, é o ano de casa e o ano de despedida, Passarinho. né? Já deu a tijolada na nuca do cara. Pergunta Vai direta. embora. Você vai embora, né? Olha a carinha dele. Vai ou não? Você tá conversando com outras Do quê? pessoas. É, tô Que a sabendo. gente Já sabendo. sabe. Fala onde? Não, O Glenn, deixa eu o falar. Glenn já eu lançou. tô num hein? relacionamento aberto com a Jovem Pan. Deixa eu falar. O Coppola é um cara que a gente gosta muito, Sim, ele vem obrigado, aqui amigão. sempre, troca uma ideia com a gente. É um cara que tá aqui, mas a vida é assim. A Leda- Agora eu não ó, sei o na que entrevista da vai Leda Nagli só Voa. falou de final de contrato. Sim. A Voa, palavra-chave menino, foi voa. contrato. Antes de ontem, ele saiu daqui com Aquele todos os momento- ternos dele que a gente viu. É o estilo Rodrigo ser. É um Faro. louco pros caras mandar embora, pagar 40% do Não é, mas o cara fez. Ele tem a Foda, é duro, viu, contraproposta. gente? Esquece. Melhor contrato. O Emílio mesmo. vai retirar só aqueles Pô. R$500 adiantados da FGTS. Pô, né? reais. Adiantamento. Já coloquei lá na Easy Invest, lá do Sami. É.
Muito bem. Então é o seguinte, deixa eu apresentar o nosso Robert. Hoje teremos aqui o Caio Coppola no programa. Valeu, Emílio, um prazer estar aqui. Teremos também a presença, nós teremos a presença do mestre, do jurista, o Modesto Carvalhosa. E nós vamos falar do quê? STF, essas coisas chatas? Puta, eu não aguento mais. Segunda instância. Vamos prisão? falar do que ele quiser falar. É uma vamos oportunidade falar raríssima, né, de estar... Vamos falar do que ele quiser falar. Vai ser assim o programa. Professor, vamos falar o que você quiser falar. Tipo, dê aula. Vamos falar de uma Você vai ficar aí também? Você vai ficar aí também? Vou, vai se imagina. Modesto Carvalho. Muito bem. Ó. É o, porra, o jurista. Puta nome, né, meu? tudo Modesto Carvalho, né? Carvalho. Nós vamos raspar o bigode dele aqui. quiser falar de churrasco. O Carvalhosa era falar de churrasco? ele foi um grande professor de direito comercial. Sim. É isso aí. Comercial. A gente quase não conseguiu convidá-lo hoje, porque ele estava participando aí de uma audiência de mediação e tal. O professor é uma sumidade. Ele é top. Sumidade jurídica. Esse negócio de combate à corrupção é nas horas livres. Só hobby. É uma figura Robert. teratológica. Nosso Robert de hoje, aqui está ele, é o Robson Thiago Firmino Ramos. Bonitinho. Ele é de Cotia, olha só que beleza. Você é de onde, Cotia? Ali é 39, na verdade. 39 é lá na frente, Vargem Grande. É o último condomínio de Cotia, eu moro. Porra, E Cotia. a Granja já tá chegando lá no 39, Emílio. Não, a Granja tá. Agora tá com LED. Tá pra asfaltar. Putz, tem o... Circuito das Armas. Exatamente. Tá chegando cada vez mais. O pessoal tem um condomínio lançando agora lá, que é... Eu, por trabalhar muito com condomínio, eu vi lá, não sei o que, Granja Viana, no 39. Falei, poxa, tô morando bem ainda, tô no 39, tô na Granja. Boa é Raposo. Chegar lá, um inferno. Não sei nem como é que você chega aqui. Você está às 6 da manhã pra chegar aí. Né? Sai às 6 da manhã. Sai às 6 da manhã pra chegar ao meio-dia. Uma maravilha. Mas é verdade. Mas Igual o Delari. é a vida. Você é Delari. Ó, o Delari e o Índio Gay, vai ter um desfile aí. E aí? Amanhã. Peraí, deixa o Robert. E você faz o que como empresário? Olha, eu comecei fazendo um evento chamado Amostra de Decoração com uma empresa que eu criei para atender o consumidor final. Ou seja, eu era vendedor de imóveis planejados numa época aí e eu não conseguia vender aquilo. Porque se você não compra, você não vende, não adianta. Não compra uma cozinha de 80 pau, irmão, você não vai vender. Então acontecia isso comigo. Só que eu tinha um bom relacionamento com as administradoras de São Paulo, enfim, achei um nicho de mercado. Hoje eu faço, somente a minha empresa faz isso no Brasil, que é a amostra de decoração dentro dos empreendimentos novos no Brasil inteiro. Então o Emílio comprou um apartamento novo lá com a esposa, vai morar junto, precisa comprar o quê? Móveis, vidro, papel de parede, tudo. Te monta uma mini, vou dar um exemplo aqui, uma mini expo revestir dentro do seu condomínio lá, no dia que você pegou as chaves. Entendi. Você acha tudo lá. Bom, né? Entendi. Você faz um esquema... o decorado. Como é que chama lá? Exatamente, decorado. Como é que chama o teu negócio? A empresa é Visão em Eventos e o produto é Amostra de Decoração. É somente esse o produto que a gente faz. Bacana. Muito bom. Boa, Tiago. Você é da região. Sou da região. Da roça. No meio do Epa, mato, é lá nóis, onde não Cotia, tem é nóis. Wi-Fi, não tem internet, tem que ficar Puta. mexendo na anteninha lá. É gostoso lá, eu gosto de lá. Gosto muito de lá. Cotia. Bolinha bita. Bolinha tá lá. É verdade, eu geralmente vou na Deola lá. Bolinha triste. Bolinha triste. O engraçado, Emílio, que Nosso amigo. na época... Dois cachorros. Na época que vocês estavam... Nosso irmão. Tinha muita, acho que, reunião de vocês de pauta. Sim, é um inferno, Eu cara. via lá alguns ex-integrantes e o Bolinha, principalmente. Eu achava que era mentira aquele negócio. Viado. É insuportável. Cara, eu faço fiquei com dó dele. Bolinha, agora temos um índio, viado. Tem... A minoria da minoria da minoria. Exatamente. Esse índio que nós estamos trazendo aqui, ó. Se responder 3 perguntas no Enem, ele entra na cota na hora. Tudo, né? 3 perguntas. E depois vem falar os outros que defendem as minorias. Uma delas é qual o seu nome? Não. 3 perguntas no Enem, pô. Já entrou. Se fosse anão, era só colocar o nome. Aí chegou no topo. Não é uma Manauara do inferno. Mais belo índio gay de Manaus, a gente vai Vamos fazer um concurso. Tipo Miss Bumbum, vai ter um Miss índio gay lá em Manaus. Gay. Vocês vão de cocar. Aquele cocar maravilhoso. E short da Adidas. Não, eu vou de ser o peru. Você é seu peru. Eu vou de ser o peru Você é seu peru. e vai alguém Jurados. de boné. Não tem problema, meu pai vai. Belinho de boné. Fica... Serginho Malandro. Vamos começar o programa. Obrigado por você ter vindo. Valeu, Então é o meu. seguinte, nós vamos tocar a música agora e nós vamos pro break, porque hoje teremos uma presença ilustre nesse programa. Realmente o cara
manja tudo, Modesto Carvalho. Vai ser uma aula aqui na programação da Jovem Pan. O que você quer? Sim, o Valcir. Obrigado. Achei que ia ficar pra próxima. O Valcir. Hoje... Deixa eu pera lá um pouquinho, Valcir. Pera lá um pouquinho. Saiu ontem, Emílio. Saiu ontem. Aí a gente fechou a etapa dessa história linda que estamos construindo juntos, né? Sim. Fechamos a primeira parte aí e muitas coisas boas virão, viu? Eu tô sabendo. Eu queria usar o lobby de vocês aqui também pra ver se a gente consegue um patrocínio pra nós lá. Tá sem Daniel, patrocínio. estamos conseguindo pra uma gravação, inclusive, essa pessoa aqui. Patrocínio com a gente, hein, Emílio? Aí, ó, dá uma olha. Nossa amostra Eu tô traz sabendo. bastante Não, ele tá fazendo uma websérie no arroba Programa Pânico. Então, ó, tem que patrocinar ele quando você Patrocina o cara. O canal do Pânico. Você vai colocar quanto de dinheiro? Pera aí, Calma aí. Já vem a Maria Cheque. Não é? Vocês ficam tudo enrolando. Lá vem a moderninha. Vai a Maurão. O programa, arroba Programa Pânico, tem a websérie V de Valcir. Isso, confere lá, bem legal. Valcir, o Caçador de Views, é uma websérie nova e vem um desdobramento sensacional por aí que você tem que aguardar, porque nós estamos por dentro dos algoritmos agora. Agora sim. Agora o jogo virou, Emílio. É isso aí. O jogo virou. Vamos trabalhar então? Obrigado por você ter vindo. Posso te pedir só uma ajuda? Recentemente, meu Instagram da empresa foi hackeado com mais de 6 mil seguidores de publicidade mesmo. E a nossa agência refez ela, né? Só publicar o Instagram da Visão, pode? Pode. Então é @visão em eventos _. Porque tem o outro que é o Visão Eventos só, sem um underline. Agora a gente criou outro que o login é preto, é escrito Visão em eventos _. Agora Visão, o certo é Visão em eventos _. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado aí a todos. Vamos começar o programa. Daqui a pouquinho o Modesto Cavalhosa e o nosso querido Caio Coppola, como se diz na América, sabe que é Coppola, verdade, né? Digano, não é verdade, Coppola, verdade. é Coppola. É verdade. Fica um cacófato, né? Não, mas Fica o quê? Coppola. Na América. Tem uma... Francis Ford Coppola. Sonoridade, a sonoridade fica muito próxima de copular, eu acho que começaram a falar Coppola. Mas é gostoso do mesmo jeito. Francis Ford Coppola. Ó, então, mande a sua pergunta, @Programa Pânico. Estamos no ar aqui para todo o Brasil. A Jovem Pan concorre ao Prêmio Caboré 2019 porque, além da excelência no entretenimento e nos esportes, conquistou a credibilidade com uma equipe de jornalismo que separa, de um lado, a informação e a notícia transmitidas com imparcialidade pelos repórteres, do outro, as análises e opiniões da nossa equipe plural de comentaristas de maior influência no debate público nacional. Nossos jornais e programas de discussão e entrevistas promovem o diálogo entre os brasileiros e repercutem diariamente em todo o Brasil. Eu, Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo da Jovem Pan, também apresento o programa Os Pingos nos Is, líder absoluto de audiência entre todas as emissoras de rádio e também na internet. Com dinamismo e alegria, contextualizando e explicando os fatos, inserimos também o público jovem no universo político-cultural, despertando o interesse geral pelos rumos do país. Vote Jovem Pan no Prêmio Caboré 2019, um prêmio ao conteúdo opinativo, corajoso, informativo e inovador. Eu sou Edilene Loyola, eu sou o CEO da Soulog. Eu sou Jefferson Duarte, da Soulog. A Soulog é uma empresa de logística focada em atender o público SMB, o pequeno e médio lojista. O significado do investimento do anjo investidor para a Soulog é um ciclo novo da Soulog. Porque a gente sabe onde quer chegar, mas precisa de alguém nesse momento para dar a mão e caminhar junto. Se a gente conseguir estar junto com o João, vai ser show para a Soulog. E quando eu mais me identifiquei com o João foi quando eu assisti uma palestra dele e ele falava que a maior startup dele eram os filhos dele. Eu também quero ser uma investidora, eu também quero ter olhos mais focados para os negócios, né? Assim como eu já sou hoje, mas eu nunca vou esquecer do meu propósito maior, que é a minha família, que são os meus filhos. Para mim, você é pioneira, e vocês são. Sim. E você, até agora, é a melhor. O anjo investidor, ele vai trazer para a Soulog, né? Na verdade, eu acho que ele já trouxe para a Soulog, primeiro, uma mudança de mindset. Uma mudança de que hoje estamos pequenos, mas não somos pequenos. O céu é o limite. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com uma presença ilustríssima nesse programa hoje. Temos aqui o jurista, advogado, consultor, árbitro
e professor aposentado de Direito Comercial na USP, atuando para a regularização da prisão em segunda instância e convoca todos para estarem nas ruas dia 9 de novembro para pressionar o Congresso. Aqui está o professor Modesto Carvalho. Fala, professor, eu acompanho você no programa do Augusto Nunes lá e do nosso querido Silvio, que tem a toda sexta-feira, você sempre está lá participando, mas aquele programa é um programa assim com muito protocolo e tal. Aqui é uma coisa mais bagunçada, graças a Deus. E é uma coisa assim para chegar no afegão médio. Não é uma coisa assim muito rebuscado. Isso. Não é uma coisa assim muito. Mas é um prazer recebê-lo aqui, uma honra receber o professor aqui, Modesto Carvalhosa. Eu vou fazer com a primeira pergunta que eu tenho uma dúvida. A justiça é uma grande teia para pegar bichos pequenos? Olha, essa figura aí é bem própria para o momento que nós passamos. Não devia ser assim, né? A justiça deveria ser igual para todas as pessoas. Como nos países civilizados, qualquer um jeito é milionário, não vai em cana, não é? Agora aqui não, aqui é só para pegar os pequenos. Mas só que com essa invenção aí de foro, que agora só pode prender o camarada depois de transitado em julgado, vai acabar havendo uma democratização do crime. Ou seja, eles não vão poder realmente prender mais ninguém que tiver uma capacidade de pedir um habeas corpus, etc. Então, um jeito que cometeu um latrocínio, um camarada que comete um estupro, entendeu? Um alto traficante de droga. Quer dizer, todo tipo de crime vai se beneficiar dessa decisão do Supremo. Porque como é que eles vão dividir? Aí que está o grande drama. Eles fizeram isso para proteger os corruptos. Né? Mas para proteger os corruptos, eles acabam protegendo também a criminalidade geral que tem aí. Quer dizer, que vai ser uma festa. Inclusive, quando o juiz condenar alguém, ele não está condenando, ele está soltando alguém. Porque, por exemplo, o sujeito é um assassino. Ele está preso lá porque ele matou 5, entendeu? Ele está preso preventivamente. Quando o juiz chegar e falar, você está condenado a 33 anos de prisão, certo? Ou a 120 anos de prisão, que for, ele é imediatamente solto, porque a primeira instância não pode prender. Então a prisão preventiva que ele tinha anteriormente fica cancelada. Então a condenação em primeira instância é a soltura. A mesma coisa na segunda instância. Terceira coisa na terceira instância. Quer dizer, ele vai ficar solto na rua matando todo mundo também. Quer dizer, então, para defender os corruptos, o Supremo Tribunal Federal os poderosos, está criando os poderosos. Não é só corruptos, os poderosos. Ele está simplesmente abrindo um verdadeiro festival dos criminosos que vão conviver com as suas vítimas diariamente, aí não tem problema nenhum. Absurdo. Então, mas isso aí não tem uma dúvida na matéria, na Constituição, ela deixa em dúvida, né? Ou o senhor não vê dúvida na Constituição? Nenhuma. A Constituição fala, todo o réu é considerado, deve ser considerado inocente até trânsito em julgado, no sentido que é o do rol dos culpados. Existe uma coisa no direito penal, desde os tempos do século XVIII, do Beccaria, etc., que era o seguinte, que você, na Inglaterra, isso há 800 anos, em que você, num determinado momento, você é colocado no rol dos culpados. Então você não pode entrar no rol dos culpados enquanto não tiver a confirmação de sua sentença até o fim. Mas o que tem prisão a ver com rol de culpados? Uhum. Certo? Quer dizer, é uma forma de utilizar, de constitucionalizar o crime. É a forma de constitucionalizar a corrupção. Emílio, a Constituição, ela fala explicitamente, né, que ninguém será considerado culpado até trânsito julgado da sentença. Não fala que ninguém será preso. Tanto que a própria legislação penal prevê todas as formas cautelares da prisão, né? O flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, tudo isso coexiste, né, de forma constitucional no nosso ordenamento penal.
E aí, então, o que eles estão querendo fazer é imiscuir esses dois conceitos, né? Então, eles estão querendo misturar as bolas, vai por assim dizer. Uma coisa é você ter a sua culpa formada. Outra coisa é você restringir a liberdade do sujeito, especialmente depois do julgamento em segunda instância, quando já termina toda a análise sobre a autoria, né, e a materialidade do crime, a existência do crime. Não resta dúvida sobre isso. No tribunal, são recursos relacionados ao processo, não mais ao fato em si, ao crime em si. Então, assim, é exatamente o que o professor falou. Sob pretexto, né, aliás, justamente porque eles têm essa obrigação moral, ou vamos dizer assim, essa obrigação imoral de soltar os amigos poderosos, os grandes corruptos do Brasil, eles vão ter que mudar a lei para todo mundo. E aqui cumpre falar que esse negócio da segunda instância, ele nunca foi cogitado no Brasil até 2009. E o que a gente tem em 2009? A ação penal 470, que é a do mensalão. Então, só quando os mais poderosos, né, os políticos mais poderosos, os grandes corruptos, começam a ter que encarar a justiça de frente, aí eles falam, vamos mudar isso aqui, porque senão a gente vai em cana. Então, e aí mas começa a discussão. Mas isso, professor e Caio Coppola, era óbvio. É óbvio que a gente sabe que a grande maioria de congressistas, principalmente, o que eles querem? Eles querem se manter no poder, eles querem tomar uma grana e eles nunca querem ser presos. Basicamente a grande maioria. Vamos ver, a grande maioria a gente sabe como é que o jogo é jogado. E o jogo é um jogo histórico, ou seja, os corruptos que já foram condenados querem sair. Os que estão sendo agora julgados, processados, também querem não ser presos. E no futuro, as futuras gerações, porque os deputados e senadores têm os seus filhos, seus netos, que serão todos capitanias hereditárias, e senadores, claro. Entendeu? Tem um lá do Recife que o bisavô, tataravô dele, sei lá, há 500 anos, era o primeiro capitão hereditário de Pernambuco. Então, quer dizer, eles pensam no futuro das famílias deles, dos filhos. Meu filho será um corrupto igual a mim. Corrupção hereditária. Espero que seja um grande corrupto, meu filho. Isso. E meu neto, olha a cara de corrupto que tem esse meu netinho. Sim, e vai se perpetuar no poder. Ele vai ser um senador. Então, mas aí eu pergunto para você. Então eu preciso manter também, criar uma estrutura constitucional que garanta, que assegura legal, que garanta ao o jogo. meu netinho também que ele pode ser corrupto. Isso é uma ideia muito legal do professor, que mas, é a da professor, corrupção constitucionalizada. Ô, professor, é muito bom isso. Mas vamos pensar num outro aspecto. Vamos pensar do lado bom, na positividade. Namastê pro professor. Namastê. Vamos pensar no namastê. Por exemplo, Tem que ser sempre positivo. eu acho que o grande chip, a grande mudança da galera... Professor, presta atenção. Eu não vou ficar falando igual a você. Professor, Não, presta atenção. não, Respeita a liturgia, por favor. Não é. É porque é o seguinte. Eu acho que o grande chip, a grande mudança que veio... Porque se você for pensar mesmo, a galera quer vingança. A galera, ela quer vingança, ela quer ver o grande empresário na cana, ela quer ver o Odebrecht na cana. Tá até naquele filme. Tá no filme de Hollywood. de Hammurabi. Tá no filme lá, roubou 3 bilhões de dólares e não sei o quê. Até a Lava Jato, não tinha nenhum cara que a gente viu em cana. Com o japonês prendendo, não sei o quê. Aquela humilhação de ser preso em rede nacional. Isso eu acho que mudou a cabeça do afegão médio, da galera. Então, quer dizer, o cara, ele tá vendo, mesmo que o cara mude, mesmo que os faça acordo, lá, sei lá, se é o Bolsonaro que tá fazendo, com o Toffoli, não interessa. O Toffoli vai sair. O Bolsonaro vai sair. Mas os políticos vão sair, como saiu agora na última eleição. Eu acho que o que mudou foi a cabeça do povo, que ficou ligado nessas coisas. Mas pera um pouquinho, você, para mudar uma mentalidade de um país como o Brasil, que é dominado há 500 anos por essas oligarquias sórdidas que dominam o país, que roubam tudo, que extraem tudo, uma cabeça extrativista, né? Você tem que ter algumas gerações acostumadas com a ideia e com os fatos concretos de prisão de poderosos. Quer dizer, não é só o momento de 2015 até 2019 ou 2018, porque em 2019 já começaram a segurar tudo. Então, mas eles vão fazer isso. Agora, você tem 3 anos de uma luta heróica da Lava Jato, maravilhosa, que rompeu isto, rompeu essa, vamos dizer assim, impunidade absoluta dos poderosos.
Porém, são 3 anos, é muito pouco na história do país. Então, você tem que, no país, você tem que mudar a cultura do país. Você tem que realmente ter a cultura, quer dizer, várias gerações, 2, 3, 4 gerações, para saber que se você roubar do erário público, se você for um corrupto, você vai em cana na hora, entendeu? Então, o trabalho feito pela Lava Jato é muito parecido com os das mãos limpas. E demorou exatamente 3 anos. Depois, os corruptos aí foram lá e destruíram tudo. E está destruído. Isso na Itália. Hoje, a Itália é um dos países mais corruptos do mundo. Voltou a ser. Inclusive com a vacina, entendeu? Sim. Já tem vacinado, como nós aqui. Então, os corruptos aqui estão se vacinando. Pela lei, pela Constituição. Mas como olhar esse exemplo da Mãos Limpas e a gente blindar aqui juridicamente para não acontecer a mesma coisa no Brasil? Qual que é a forma jurídica que a gente pode se proteger? A forma jurídica é simplesmente deixar que a legislação que existe, ela funcione. Você tem uma legislação muito boa no Brasil para condenar, e para julgar, processar, investigar, etc. Só que eles estão destruindo a legislação no Brasil. É aí que o Caio estava falando. Eles estão legalizando a corrupção. Eles estão constitucionalizando a corrupção no Brasil. Essa é que é a verdade. Quer dizer, então não é só habeas corpus lá com o Gilmar Mendes, que dá habeas corpus até para a vovó do camarada. Não, mas tem advogado bom, advogado caro. Tem o Cacai lá. Pois é. Mas não é só habeas corpus. Agora, o advogado a Constituição vai garantir a total impunidade dos corruptos. E com isso vai também todos os criminosos. Então, mas um tá jogando pro outro, professor. Como assim? Porque agora tem a votação da prisão em segunda instância também no Congresso. Pois é, isso aqui por isso que no dia 9 precisa todo mundo estar na rua. O senhor acha que o Supremo já vai livrar a turma? Livrar o bandido de São Bernardo. O que vai acontecer é o seguinte, o presidente do Supremo, eu não vou dizer o nome, pode ter criança tá ouvindo esse programa. Não tem, pode falar, professor. Pode falar, professor. Tem menor de idade. As crianças depois você defende nós. Doutor Chapatin tá falando. Pode ser. Tem o estatuto da criança, do adolescente. Isso. E pode ter idosos também. Então, também. Só as iniciais, professor. Então, mas em todo caso, o presidente, não vou falar, porque eu tenho medo de ser processado, falar porque tem essa questão do estatuto do adolescente. Mas o presidente que parece que é o Dias Toffoli, agora eu vou falar. Fala aí. O Dias Toffoli, é o seguinte, ele vai fazer um voto dizendo que realmente é só realmente transitado em julgado, mas não é bem assim. Nós precisamos regular essa questão. Depois nós vamos regular como ele fez naquela coisa sórdida do que o delatado tem que falar depois do delator, que é uma coisa que não tem base legal nenhuma. Então eles não, mas não é bem assim, nós vamos regular essa questão. Professor, então o voto dele vai ser assim, nós vamos realmente só depois de trânsito julgado, porém, nós vamos ainda regular, e com isso vai soltando todos os corruptos. O presidente do tribunal, ele está agindo mais ou menos como um diplomata da injustiça. Então o que eles fazem? Eles vêm com a tese absurda, então assim, olha, não, vamos proibir, vamos acabar com a prisão após julgamento em segunda instância, só com trânsito em julgado. Isso é radical demais até para os padrões mais corruptos. Então o que o presidente, ou o diplomata da injustiça vai fazer? Não, peraí. Até o exame do STJ, que é o Tribunal Recursal. É disso que o professor está falando. São medidas paliativas para grandes absurdos propostos. Por exemplo, a outra, vamos interromper o prazo prescricional das ações após julgamento em segunda instância. O que é a prescrição? É a passagem do tempo, né? Cai a pretensão punitiva do Estado. Então o Estado não pode mais acionar aquele cara por aquele crime cometido. O caducar. Exatamente. É mais ou menos isso. É que são conceitos diferentes, né, no direito. Mas enfim, prescrever. O que rola? A lei penal, ela não retroage em prejuízo do réu. Então, para esses corruptos que estão aí, tanto faz o prazo prescricional mudar daqui para frente. Continua valendo. Então, para os corruptos que são amigos, vale a regra antiga. E não adianta mudar isso. Isso daí não faz diferença nenhuma. Isso é muito bem lembrado, Caio. Muito bem lembrado. Ô, professor, o que me deixa mais, assim, atônito dessa história toda, além do fato que as maiores democracias do mundo não esperam embargo dos embargos, nem terceiro ou quarto grau de jurisdição para punir aqueles que têm provas cabais contra si, mas é especialmente o fato que o Supremo Tribunal afirmou
por diversas vezes que a execução de pena em segunda instância não fere a presunção de inocência. Então eu te pergunto, o que mudou na conjuntura atual para eles tentarem reverter esse entendimento que já foi pacificado diversas vezes, que já foi discutido diversas vezes? O que mudou dessa vez para ter essa reversão tão radical? André, por isso que nós estamos falando aqui desse assunto com certa historicidade. Isso. Ou seja, no Brasil, desde o início da República, já não pode falar de império, porque ali tinha a escravidão, não é referência nenhuma à matéria de império. Mas, vamos dizer, depois da República, em 89, sobretudo depois de 91, a Constituição, sempre se prendeu o condenado na primeira instância. Uhum. Tanto assim que a regra, eu sou bem já avançado nas idades, para saber como é que era no meu tempo, de estudante, de jovem advogado. Quer dizer, você prendia na primeira instância e só podia recorrer se estivesse preso. Se fosse foragido, não podia. Essa é a regra universal. Uhum. Então, condenado, vai preso na hora. Vai em cana. Sim. Agora, depois veio o Fleury. Tinha o Paranhos Fleury, que era um delegado aqui do DOPS. E o Paranhos Fleury tinha torturado muita gente, matado e tal. E daí ele ia ser preso. Tá certo? Como então ele não podia prender o Fleury, fizeram uma leizinha em 73, dizendo que só em segunda instância que podia prender. Essa é a famosa Lei Fleury. Quer dizer, já é uma aberração a prisão em segunda instância. Uma aberração. Nos 196 países do mundo, quase todos é tudo primeira instância. Tá certo? Uhum. É um princípio fundamental. Agora, então a Lei Fleury já é uma aberração, 73. Daí chegou... Foi na época da ditadura. Daí né? Veio a Constituição de 88, nesse aspecto, já traumatizada pelo regime militar, que vigeu durante 21 anos, e fez uma declaração realmente de que não pode presumir que ele é criminoso, a não ser quando trânsito julgado, que é uma declaração, um princípio. Isso não é uma norma legal, é um princípio de defesa das prerrogativas de liberdade das pessoas. Sim, porque pegou a época dos milico, dos milico que era preso político e tal. Exatamente. Só que aí, então, mas aí eles, a consequência dela foi hoje traficante que paga advogado bom, claro. Fica 20 anos... Então daí o que aconteceu? Daí veio o mensalão. Daí iam prender todo mundo do mensalão. Daí a turminha do Supremo, turminha antiga do Supremo, já suspendeu a Constituição diz que ele só pode prender depois do trânsito julgado. Isso valeu de 2009 até 2016. E nesse ínterim, também o Congresso Nacional, aquela flor do Congresso Nacional, os representantes do povo, entendeu? Essa mais turma fizeram, é danada. Fizeram que uma leizinha sórdida em 2011, dizendo que, confirmando o entendimento, entre aspas, do coisa. Daí, em 2016, o povo nas ruas exigiu a prisão, o povo nas ruas exigiu a prisão de todos os corruptos. Arregaram. Daí arregaram é o termo. E voltaram em 16. Agora, em 19, como já não existe o governo corrupto da Dilma, nem do Luiz Inácio, bandido. Do Lula. Claro. Então, como o governo não é corrupto, esse governo pode ter os maiores defeitos do mundo, mas corrupto ele não é. Então, daí agora vamos institucionalizar a corrupção. Vamos, quer dizer, legalizá-la e constitucionalizá-la. Então volta o entendimento sórdido de 2009. Volta o que era antes do mensalão. Antes do mensalão. Vamos jogar o jogo a partir daqui. Para livrar quem? O Lula. Livra todo mundo. Mas você é a favor da reforma da Constituição? Ou o que você acha que é melhor a ser feito? Uma reforma constitucional ou uma nova Constituição? Uma nova Constituição. Eu tenho, por exemplo, um projeto de uma nova Constituição completa. Tem completa. Mas com esse Congresso precisa rasgar essa e... não, precisa fazer uma nova. Professor, com esse Congresso aí, Congresso você não vai fazer Constituição nenhuma. Vai demorar, hein, Os caras não chegam em Guaianazes. Eu sei, não, mas não chega de metrô em Guaianazes, esse Congresso novo aí. Não chega. Você sabe que tem um camarada que me falou o seguinte, ele mora no prédio de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui em São Paulo. Ele disse, olha, o ministro não pode frequentar nem a garagem dele. Sabia disso? Porteiro xinga. Se ele for à garagem e tiver outros condôminos na garagem, ele leva uma hora.
uma bronca lá dentro. Tá certo. Eu acho que o povo então. encheu o saco de tomar chega, 7-1, né? sim. Eu vou fazer um break rápido. Depois eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com esse assunto. O senhor? Consultoria? Nada a ver com esse assunto. Consultoria? Não, férias do professor, segunda de banana bolt. Coach. Se ele faz Não. academia. Daqui a pouco eu preciso fazer um break rápido. Eu sei que tem muita gente interessada no assunto. O papo é muito bom. Dia 9 vai ter manifestação. manifestação. Dia 9 de novembro, que vai ser quando? Vai ser... Quem que vai fazer essa manifestação, professor? Eu não vejo. O movimento vem pra rua, mas eu tenho a impressão que outros movimentos também vão. Eu venho pra rua? Eu venho pra rua que vai fazer, mas eu tenho a impressão que outros movimentos Pressão funciona, então. Vai funcionar essa pressão, não? Espero que sim. Então, dia 9. Tá certo, vamos O senhor lá. vai estar lá, professor? Claro, eu não eu vou vou. nessas. Obrigado. Eu não vou nisso aí, não. Isso me dá coisas. Eu não vou nessas manifestações. Muito calor. Muito quente. Pessoas muito Professor, suadas, né, ele vai ficar professor? bravo com você, Abraço muito Emílio. o Coppola. Eu sou de Coppola regata. falou pra gente, não vai que o pessoal Coppola tá vai. suado. Reclamou pra caramba. Reclamou demais. Eu não vou. CC. Isso é verdade. O professor não só vai, professor. como são os melhores discursos da avenida, são do professor Eu Modesto. sei, professor é um clássico. Retumbante. É uma honra receber o professor. O Twitter dele é CarvalhosaMO. É tudo junto, né? @ no Twitter. E daqui a pouquinho a gente volta. Caio Coppola aqui hoje e o professor Modesto Carvalhosa. Já a gente volta. Dá 4 minutos aí pra gente. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Você quer conhecer histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar. Por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você ouve o podcast do 45, no site da Jovem Pan ou então na sua plataforma favorita. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Sim. O jurista Modesto Carvalhosa está aqui batendo papo com a gente. E a presença de Caio Coppola também, que está aí em dúvida. Se for dinheiro, você fala comigo que eu resolvo na hora. Ó, o Zé Fininvest. Vou falar uma coisa pra você. Dinheiro não é o problema, Coppola. Não é. Graças a Deus. O dinheiro é o menor dos problemas. É só uma consequência natural do trabalho bem realizado. É o menor dos problemas da vida. É verdade. Pode ter certeza. É verdade. Posso fazer uma questão, Emílio? Não, eu queria só voltar àquele tema que é muito importante a gente receber, porque o que acontece? Quando eu tenho uma dificuldade, certo, eu peço pro nosso querido Daniel Zuckerman me emprestar o rabino dele. Sim, certo. Quando na comunidade judaica, quando você está desorientado, você pede orientação ao rabino. E sempre vem palavras... Você nunca entende direito o que ele fala. Deixa aberto, né? É enigmático. Ele abre a Torá, tá em hebraico, a gente tenta decifrar. Mas eu queria fazer uma pergunta, professor, que sabe tudo, acompanha, é um cara lúcido, é um cara que tá sempre aí. É uma dúvida que eu sempre tive, que foi do julgamento do mensalão. Por que foi a pena do Marcos Valério, ela foi tão diferente do que dos outros? Um pegou 8 anos, outro pegou 4, outro não sei o quê, e ele pegou 34 anos. O que aconteceu ali naquela... Carecão. Que naquela época era uma coisa assim, meio que a gente tava no começo, acompanhando lá o Delúbio. Foi quando entrou na moda. Sim, quando entrou na moda verdade. o Supremo. Por que teve essa... Por que foi tão diferente? Tava ruim de amigo, Emílio. Hã? É ruim de amigo. É o amigo? É que ele não era político. Os políticos pegaram os brothers. Realmente sentenças muito pequenas, que eram políticos, inclusive políticos do PT, e o PT já tinha naquela época vários ministros que haviam sido sindicados pelo Lula, né? E ele não, ele era um publicitário, ele era um homem normal da sociedade, do jeito que paga impostos, como Tinha nós. costa quente. Não, ele é como nós, entendeu? Ele era um corrupto, Bolezeiro. quer dizer, um
instrumentador de Ele corrupção, pagou o preço. Mas ele era do nosso nível, entendeu? Porque os políticos, como os ministros supremos, eles não nos acham da mesma condição. Nós somos inferiores a eles. É como você. Por exemplo, eu sou eu e acho que tem um cavalo do meu lado, um cachorro, um gato, uma barata. Quer dizer, eu sinto que eles são seres inferiores. Para o Supremo e para os deputados, o senador, nós somos seres inferiores, somos um cavalo, gato. Aliás, isso ficou evidente, cachorro. né, professor? Então ele era um cavalo, um gato, um cachorro. Ele era simplesmente um ser normal, um da sociedade civil. De influência um política. Cidadão, um horror, um cidadão. É. Então, pau nele, 34 anos em cima dele. Não, isso ficou evidente dizer, no como Roda é que Viva. você- Professor, o senhor é. assistiu o Roda Viva do Gilmar Mendes? Não, também, calma, também. A saúde tá boa, mas nem tanto, né? Exigindo tá coisas. pedindo impeachment. Você está exigindo coisas muito difíceis. Você acha que ele vai ver o Gilmar? Não, é porque teve um momento lá, inclusive do nosso colega, o Josias de Souza, uma enquadrada, não dá pra chamar de outra forma, uma enquadrada no ministro Gilmar Mendes, em que ele fala o seguinte: não, peraí, você vive alegando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Pera lá um pouquinho. Só um pouquinho. Você vive alegando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Você tem a pachorra, né, de chamar a Operação Lava Jato de organização criminosa. Só que você se declara amigo, e usando inclusive a expressão pleonástica, né, amigo pessoal do Temer, e você o julgou. Então você não é suspeito. E ele fala: não sou. Isso aí. Você vê a loucura do cara, né? Ele realmente se acha acima da lei. Esse é um dos motivos que o senhor pediu o impeachment dele? Não, mas Quais eu quero alegações? só responder com você. Pois não. Então é o seguinte, então ele foi, a condenação dele foi para valer, que ele ficou preso anos e anos e anos. É porque é uma vingança. Como é que um sujeito, um cretino que é da sociedade civil, um cidadão normal, vai delatar nós? Os Somos deuses. Deputados, senadores, presidente da República. O poder, né? Como é que um É o sujeito poder. inferior mexe conosco? Tá doido? Então a vingança, a Isso aí, condenação de isso aí. 34 é uma vingança da justiça, entendeu? Por ter um cidadão comum ousado colocar no banco dos réus sujeitos e entes superiores, que são os políticos. Só isso. Soberba do poder. No meu entender, pode ser que eu esteja Mas eles têm errado, poder, também né? desculpe. Eles têm poder, né? O poder da caneta, poder de mandar em cana é um poder. E nesse Deve tocante aí seduzir muito. do pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, quais foram as alegações que o senhor colocou nesse pedido aí? Rogério, é o seguinte, tem três... Chama de gordão, Pode por chamar de favor. bolão do Bolsonaro. Sem problema, pode chamar. Deixa. Chama de Raimundo. Chama de boia. O Rogério aqui é muito famoso nesse programa. De Tim Maia. Muito importante. O Rogério seria chato A questão é o seguinte, aí são três ordens de crimes de responsabilidade que ele praticou. O primeiro é que ele entrou em política lá no Mato Grosso e elegeu gente, elegeu não sei o quê, interferiu, deu verbas e tal para eleição, inclusive do irmão dele e do governador, que é o tal do Simval, que depois fez uma delação imensa, entendeu? Inclusive que ele é incluído nessa relação, mas ele está em sigilo de justiça, etc. Só, quer dizer, operou como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele agia politicamente de uma maneira material, concreta, dentro da região dele lá. Segunda coisa é que ele é um empresário e um presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser empresário. O mais que ele pode ser é um professor empregado, que recebe no fim dos meses o salário por você dar aulas e fazer pesquisa, eventualmente. Então ele é um grande empresário, certo? É um grande empresário daquele negócio do instituto dele, sabe aquela coisa hoje monstruosa. E terceiro, os votos suspeitos que ele fez. Quer dizer, ele simplesmente votou em causas em que a mulher dele, o escritório da mulher dele, funciona. E ele votou em causas que são amigos notórios dele. Votou em causas que ele se declarou previamente inimigo mortal, como é o caso agora dessa suspeição do Moro, que ele vai votar, sendo que ele publicamente, como você disse que você assistiu um programa dele, você é um herói. Assistiu um programa dele. Eu sou, né? Entendeu? Você simplesmente, ele vai votar contra o Moro, sendo que ele é um inimigo declarado do Moro. Não, ele é um suspeito. Então ele votou a favor e contra,
a favor de amigos, de clientes da mulher dele, de escritórios ligados, de um lado, e vota contra os inimigos dele. Então, isso são as 3 razões do pedido de impeachment. Isso dá alguma coisa, não? Chega em algum lugar? Essa é a pergunta. Bom, a questão, Daniel, é o seguinte, que ele, na realidade, o Davi Alcolumbre tinha a obrigação de imediatamente, uma vez que foi já protocolado, os pedidos, são 2 pedidos que eu fiz contra ele, ele deveria mandar para uma comissão, conforme tem na lei do impeachment e no regulamento interno do Senado. Mandar para uma comissão, que a comissão então diria que o pedido tem seu fundamento formal, claro. E daí mandaria para o plenário decidir se abriria ou não o processo. Podia dizer, não, o processo tem fundamento em um plenário do Senado e vamos arquivar. É um direito do Senado. Sim. Certo? Ou então dizer, não, vamos prosseguir. E daí, então, haveria o começo do processo de impeachment. Nada, professor. Ele arquiva, ele engaveta. É lógico, mas desdenha. É claro. O senhor passa uma credibilidade, viu, com o seu bigode, com a sua competência, que a gente fica muito feliz. No caso do Marcos Valério falou do Lula lá. Professor. Não, eu tenho intimidade. A gente acabou. Eu sei, a gente tem uma intimidade, professor. tentando. Vamos lá no banheiro junto, lá vamos lá. Professor. Aí, deu uma brisadinha. Descontrair um pouco. Abre um botão da camisa. Chama Olha, de mestre. Professor, mestre. Doutor. Marcos Valério, ele tá falando lá do Lula, né? Que ele foi o mandante do assassinato do Celso Daniel. Projeto criminoso de poder. Você acredita que isso tem fundamento? Tem fundamento essa denúncia do Marcos Valério? Não, eu não sei. Marcos Valério não, Marcos Valério. Marcos Valério sou eu. Eu não acompanho essa questão. Se ele declarou, ele deve ter fundamento, porque uma declaração dessa se não for, é uma calúnia. Se ele declarou, ele sabe muito bem que é um calúnia. Vai ficar mais tempo lá. Se ele declarou, vai ficar mais 30 anos. Mas eu não acompanhei isso, eu não tenho a menor ideia. Por que demorou tanto tempo para ele botar a boca? Por que ele demorou É. tanto tempo para botar a boca no trombone? Isso aí não acompanhei. É sujo. Aliás, não é minha área, viu? Porque eu também não fico nessa questão de politicagem, Claro. não me Noticiário interessa. policial. entendeu? Nada. Tá ruim. Só me interessa a questão do combate à corrupção, É isso a aí. questão Isso aí, da tá achando Constituição, Boa. a institucional. Sim. Bom, que, Daniel, É isso aí, eu não professor. acompanho muito. Não vamos se meter Professor, em o isso. senhor acha que o STF ele é rápido quando ele quer? Porque em 2017 o senhor queria lançar sua candidatura para ser presidente da República e aí o STF teria que te liberar porque você acha que não queria fazer parte de nenhum partido político. E pelo que eu vi, eles não votaram até hoje isso. Não, eu não quis lançar minha candidatura. Quiseram que eu lançasse a candidatura. A minha mulher, que é uma pessoa que cuida de mim, não deixou, claro. Mas havia um movimento Dona Cláudia nacional. Lúcida. Dona Cláudia é uma Gigara pessoa que gosta de mim e cuida de mim. Mas Boa. ela não deixou, fez muito bem. Agora, havia um movimento nacional para eu ser candidato. Agora eu falei, eu só serei candidato se for um candidato independente, porque os partidos políticos não podiam, tá certo? Tinha um Novo, que é um partido decente, mas ele já tinha o candidato dele lá. Então, eu não ia entrar em nenhum dos partidos que tinham lá, que é um horror. Né? Então, eu pedi, e daí imediatamente o Supremo suspendeu. Você está fazendo uma pergunta? O Supremo suspendeu a vigência de uma lei. A lei que dizia que precisava realmente, que é o Pacto de São José. E o Pacto de São José da Costa Rica é um pacto que sobrepõe à Constituição, que diz que pode haver candidaturas independentes. Sim. No mundo inteiro tem candidatura independente. No mundo inteiro tem. Certo? Então, o que acontece? Eles suspenderam, disseram que não, que o Pacto de São José da Costa Rica não vale. E até hoje não saiu nenhum acórdão ainda. Entendeu? Então até hoje não saiu acórdão nenhum. Isso foi feito agora em setembro de 2017. O Barroso, que é um senador, um ministro muito decente, tem alguns lá ainda. Agora, então o caso que acontece? Ele agora vai fazer uma audiência pública em dezembro para que todo mundo discuta essa questão. Mas isso já não vale para as eleições municipais, porque as eleições municipais parece que é em setembro, que é outubro. É agora, outubro que acabava isso. Outubro de 20. Então você vai ter uma eleição municipal totalmente dominada pelos partidos do centrão,
pelo PT, pela turma, pela oligarquia política, certo? E vamos ter novamente prefeitos corruptos, prefeitos bandidos, vamos ter vereadores que vendem até a mãe, entendeu? Para ter vantagem, que qualquer coisa que tem que defender. Quer dizer, não vai melhorar nada a política, porque se tivesse candidaturas independentes, teria realmente melhorado muito, porque daí o médico da cidade, a grande figura, seria candidato independente. Teria privilégio. Então, o Supremo segura, inclusive, toda a evolução política do Brasil, a reforma política do Brasil, o Supremo segura isso. Seria revolucionário, né, Emílio? Você imagina as lideranças orgânicas das sociedades, lideranças econômicas, serem alçadas aí aos postos de liderança política, né, sem depender do amém de caciques partidários, né? Então essa seria a grande revolução democrática. Não precisava mudar muita coisa além disso, né? E o que o professor falou do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela prevê, né, o direito do voto secreto, né, eleições livres, eleições em igualdade de condição, que inclusive o financiamento público de campanha joga isso por terra, né? Mas entre todas as regulações, fala assim, não, olha, é facultado ao país legislar em matéria eleitoral sobre capacidade civil, então se a pessoa é louca, se ela tem idade, se ela é maior de idade para concorrer, esse tipo de coisa sim, mas nunca uma restrição partidária, porque isso limita a liberdade política das pessoas, e liberdade política é direito humano. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que são muito gênios. Lá vem. E eu sou um cara que eu não entendo muito essas coisas. Eu tendo a discordar disso aí. Nós chegamos... Tendo a discordar. Pera lá um pouquinho. Calma, Ciro. Pera lá só um pouquinho. Calma, nós vamos entrar na política daqui a pouco. Pera lá. Estamos aqui falando com o professor. Professor e meu querido Caio Coppola, eu respeito muito a opinião de todos, evidentemente a gente... Hoje em dia a gente tem que respeitar muito a opinião de todo mundo. Você pega lá o Twitter, o cara, ele analisa a ética no programa Fazenda, o STF, o Prêmio Multishow, é uma confusão de coisas. Mas nós chegamos à seguinte conclusão. A grande maioria do legislador, que é o cara que faz as nossas leis, me parece que são três coisas. Eles querem roubar, né? Eles querem se reeleger e eles querem ficar impunes. Não necessariamente nessa ordem. Não nessa ordem necessariamente, mas a grande maioria. Não vamos generalizar. Começou pela ordem alfabética. Sim, isso. Pode ser a ordem que vocês quiserem. Sim. Por que a gente gosta tanto de ser enganado assim, professor? O senhor que tem experiência. Por que nós sempre damos aval para esses caras? É porque o Brasil é um país dominado pelos partidos. Não existe... Todo o poder vem do povo, emana do povo. Todo o poder emana dos partidos. Os partidos dominam completamente os quadros políticos. Se você quiser votar em alguém, é através dos partidos. E os partidos são corruptos. É claro que aquele partido que eu falei... O partido Novo não é corrupto. E tem partidos que não são corruptos também. Há uns 3 ou 4 lá que não são corruptos. Então, o resto... Então, o Brasil é um país que só tem partido político, não tem... nenhuma oxigenação fora dos partidos. Então você tem que votar sempre em partidos. E os partidos impingem, tá certo? Agora, por exemplo, você tem os partidos com esse fundo partidário, que é a coisa mais um crime, tá certo? O fundo partidário, o fundo eleitoral, além do fundo partidário, você tem bilhões para a eleição municipal. Quer dizer, você vai ter praticamente reunido com o fundo partidário, o fundo eleitoral, vai dar uns 3 bilhões, certo? Em que eles vão pegar e impingir isso, comprar todos os cabos eleitorais, entendeu? Fazer um tipo de negociação lá, fazer candidatos laranjas, etc, para dominar completamente. Você não tem outros candidatos. Eles são todos bandidos que são candidatos. A exceção de uns 10%, tudo bandido. Você tem que votar no bandido. Você vai votar em quem? Mas o fundo, mas não é o fundo o fundo privado, vamos chamar, eu mandar a grana na sua campanha que faz a corrupção, tipo aconteceu com o Odebrecht, com as empreiteiras. Agora eles legalizaram a corrupção. Porque antigamente eles precisavam combinar com as empreiteiras para fazer. Então a empreiteira chegava, olha, eu vou dar para você 1 milhão, mas você tem que me dar um contrato e tal. Agora não, agora é folga, entendeu? Quer dizer, eles pegaram a lei e fizeram o que nós pegamos, por exemplo, no fundo eleitoral da última eleição e agora nessa municipal, vão pegar bilhões e botar no bolso direto, sem precisar ter intermediários, sem precisar combinar
com empreiteiro nenhum, entendeu? Você vê as candidaturas laranjas que surgiram aí, entendeu? Eles pegam dinheiro, você vai ser candidato aí, eu te dou 100 pau, você me dá de volta 90, fica com 10. Não tem E se acabar com o fundo eleitoral, não resolve? O dinheiro é meu, seu e nosso. Você veja o seguinte. Não tem você jeito. Veja, Vamos parar o programa e ir embora. Não tem jeito. O que fazer? Vamos embora. Marina, que é o seguinte. Tomar uma aí no boteco. Você veja o seguinte. Você tem o fundo eleitoral é um absurdo, entendeu? Então porque acaba. Não acaba. Você, para eleição municipal, como é que você ganha uma eleição municipal? Dependendo do tamanho do município, pode ser 30, 50, 100 mil, 200 mil habitantes. Conforme o tamanho, você tem o contato pessoal. Ou então você tem sempre o contato com as redes. Quem realmente ganha a eleição municipal ou disputa a eleição municipal, hoje em dia pelas redes sociais, não precisa de dinheiro. Não precisa mais de santinhos, no WhatsApp, não precisa de política, de programa de político, em televisão, etc. Quer dizer, tudo isso é uma mentira, isso é para roubar 3 bilhões. Quer dizer, legalizaram a corrupção no Brasil. Legalizaram. É ridículo. Quer dizer, então não quero mais empreiteiro me aborrecendo. Lógico. Eu vou pegar o dinheiro do Tesouro direto e põe no bolso. Vai entendeu? Direto no bolso. É isso que eles vão fazer. E agora fizeram a mini reforma eleitoral, em que diz o seguinte, nós vamos roubar, mas os advogados que nós vamos contratar, esses advogados milionários. O povo paga também. É do fundo eleitoral. Então o fundo eleitoral que paga os advogados. E ademais nós vamos pegar também esse dinheiro para fazer os prédios. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Como a Jovem Pan é direito privado, eles são iguais à Jovem Pan, certo? É uma empresa de direito privado. Que loucura. O que acontece? Eles vão pegar e fazer prédios, pode fazer sedes. Entendeu? Tudo com fundo. De mármore. De mármore. Tudo com colunas gregas. Mármore de Carrara. Então você veja o nível de legalização da corrupção que chegou no Brasil nesse ano de 2019. Ô, professor, pra gente não ficar nessa eterna desilusão, machucado. Não, agora já fudeu. Agora já. Não, peraí. O professor acabou com a minha esperança. Eu vou nem pra rua. De jeito nenhum. Nós vamos pra rua e vamos continuar. Não, e tem que mudar. Nós vamos mudar isso. Aí, calma aí. Escute, eu tô aqui exatamente para mudar tudo isso. Eu tô aqui para mudar tudo isso. Se eu for para lamentar, eu não estaria. Não, eu vou Professor, embora. não adianta ir pra rua no dia 9, tem que ser antes do dia 7, porque dia 7 que vai ser a votação, não? Nós vamos realmente tentar junto ao Senado para que passe a PEC número 5, que acaba com essa ambiguidade da Constituição sobre essa questão de presunção de inocência. Então, a PEC número 5 pode ser que passe. No Senado. Vamos pressionar o Senado. Portanto, não é questão nada. O Supremo tá. O Supremo já. Não, é porque no Supremo vai ser no dia 7. O Supremo já fudeu a gente. Tem aquela frase célebre do Rui Barbosa: a pior ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E de fato não tem. Assim, dentro da normalidade institucional, qual o mecanismo que a gente pode, além do nosso ativismo cívico, como é que a gente pode pressionar para que haja uma mudança de fato? O caminho correto é o caminho do impeachment daqueles ministros que praticaram crimes de responsabilidade. Mas o senhor mesmo já verificou que está sempre sendo engavetado e desdenhado? Um dia nós temos que fazer a nossa obrigação de cidadania. É isso. A obrigação de cidadania é entrar com o pedido de impeachment. Um dia tudo pode acontecer, porque eles forçam de tal maneira o Estado Democrático de Direito, tão abalado pelas atitudes que esse pessoal tem na sua campanha de constitucionalizar e legalizar a corrupção, que o que acontece? Um dia tem uma ruptura. A história é feita disso, a história não é mais. A história foi sempre feita por rupturas. Eu não sei que tipo de ruptura que vai ter, mas a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não aguenta mais ser insultado dessa forma, em que toda a legislação e todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, primeiro insultado que tudo é o Poder Judiciário, é inteiramente insultado, entendeu? Então, um juiz que condena tem que soltar o camarada, então você vê, todos são insultados por as decisões do Supremo e pelo Congresso Nacional. Então nós temos que insistir, mostrar que um dia isso vai acabar. Eu estou aqui muito otimista. Eu estou muito otimista. Eu não estou aqui pessimista, não. O Caio sabe muito bem. Eu estou achando que nós vamos conseguir isso. Muito bem, eu vou fazer um break agora, ó. Dia 9
Quando que é isso? Dia 9, Sábado. né? Dia 9. Acho que é sábado. Dia 9, cadê sábado, aqui? Eu perdi aqui o papel. Cadê? Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro, sábado, vai ter a manifestação. O professor vai estar lá. Vai. Galera vai estar na rua. Caio Coppola. Porque os caras já vão meter mais um 7-1 nas nossas costas. Diz que no Supremo já... Já era? Supremo já era. Na verdade. Supremo, a votação é dia 7. Supremo já foi. E agora, hein? E Os agora, velhinhos José? vão ter que aguentar nego no restaurante. Filmando. E pode fazer isso? Que restaurante? Eles Mas pegam o quê? lagosta, Não, vinho não. importado. Não, seus punhos de renda. Não, eu quero saber o seguinte. Nós, como afegão, por exemplo, eu encontro com com o Gilmar. Eu posso dar uma zoada nele? Pode, tem. Na rua pode, né? Pode. E no Não adianta restaurante ele não querer pode dar botar. carteirada em mim. No avião, Ou o Lewandowski lá que deu carteirada. Ele dá a cadeirada, mas o Poder Judiciário depois realmente absolve. Então você é a Ele dá favor de cadeirada. dar a zoada, né? Posso zoar? Ele zoa, Fazer mas o cuecão Poder nos Judiciário sempre tem agido Ânimos a favor da Jocandi. cidadania. Nunca o Poder Judiciário tem agido para conestar essas ofensas, entre aspas, que esses ministros recebem quando aparecem em público. Verbal pode qualquer Agora, coisa. você chega Peraí. Vamos ver as regras. Pode dar uma rasteira. Um pouquinho. Não, pera lá. Não físico. Pera lá. É o futuro da empresa que está em jogo aqui, professor. Professor, o cara, por exemplo, eu tô no avião. Dá uma Eu tô rasteira no no avião. cara. Eu encontro o Lewandowski. Joga bananinha nele. Eu tiro o meu Xiaomi do bolso. O celular do chinês, olha lá. E posso dar uma zoada nele? Pode, depois ele vai processar você e você vai ser depois Absolvido. vai ser absolvido. Duro é com pagar certeza. advogados. Puta Não, advogado. advogado eu tenho para você, advogado. Então manda por arroba o programa. Os advogados têm sido muito... A classe dos advogados tem hoje, perante a opinião pública brasileira, uma imagem péssima. Mas existem milhares de advogados que estão a favor da luta contra a corrupção e estão voluntários e têm trabalhado voluntariamente. Não é só... Tem uma meia dúzia lá que estão se aproveitando. Sim. Mas os advogados, em geral, estão alinhados nessa luta contra a corrupção. Por exemplo, eu acho que decisão judicial é o cumpra-se e acabou. Eu sempre fui desse princípio. Decisão judicial, chega lá o papel lá, aquele timbrado que fica assim, ó. Não sei o quê. Você sabe o que é? Vem aquele brasão lá que você olha o final, cumpra-se a assinatura, você fala, beleza, vamos cumprir. Mesmo isso, eu posso, mesmo que o juiz decida alguma coisa, eu posso contestar isso dele? Pode, claro, e deve como cidadão. Agora, claro que você não pode realmente chegar lá e bater nele, constrangê-lo fisicamente. Mas na palavra você pode perfeitamente. Mas ele não pronuncia votos a favor do jeito só ir para a prisão na última instância, que é uma ofensa ao povo brasileiro que é essa. Você não pode estar realmente... Porque o povo brasileiro, se houver só esse negócio de soltar, quer dizer, de prender só na última instância, você vai ter milhares de bandidos na rua aí, matando, etc. Eu sou inocente. Daí o jeito vai lá, na Avenida Paulista, chega lá, entendeu? Quer roubar um negócio que não dá, o cara dá um tiro, mata o gente. Mas daí, mas eu sou inocente, até essa última instância. Você está falando com um inocente, só eu matei, mas sou inocente. É o fim da picada. Que é maior ofensa do que ao povo brasileiro, do que esse voto dele? Então você tem direito também de falar e de protestar contra essa ofensa. Muito bem, vou fazer um break rapidinho. Professor Modesto Carvalhosa está aqui, convidando todo mundo para dia 9 de novembro. Vamos lá. Vamos pressionar o Congresso. Se quiser ligar pro Renan agora, tentar um voto. Aqui, ó. Calheiros, Renan. Esse aí que é o primeiro que vai estar aqui, ó. É a camisa do Brasil. Vamos lá. Professor, é difícil, hein? Que batalha, hein? Tá louco. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Muito bem, hoje uma presença ilustre aqui no programa Pânico. Presença do professor, jurista, advogado, consultor, árbitro, professor de Direito Comercial na USP, Modesto Carvalhosa está batendo papo aqui com a gente. A presença sempre elegante, simpática de Caio Coppola, comentarista aqui da Jovem Pan.
E ele que tem uma grande amizade no Morning Show, é uma pessoa muito querida na bancada do Morning Show. Muito benquista. Eu gosto muito de ver a união que existe nesse programa. Mas o espírito de equipe, né? é maravilhoso. Dente. E você sabe... quero fazer uma pergunta. Você tinha uma pergunta para Uma o professor? pergunta para vocês, acachapante, os dois juristas aqui que estão. É claro que a gente sabe que o STF está no Gênesis da Bíblia, né? Que não pode falar nada, é quase sagrado, né? E eu queria saber que tá uma confusão gigantesca, acachapante, né? Na internet, qual seria o melhor caminho? Seria a PEC da Bengala? Seria a CPI da Lava Toga? Seria o pedido de impeachment diretamente? Eu não posso falar nada porque senão eu vou ser preso, né? Porque o Lewandowski manda prender quem fala dele, né? Então, vou garantir aqui a minha integridade. Mas eu queria saber, do ponto de vista jurídico, claro, qual que seria melhor? A CPI da Lava Toga ou o melhor caminho? A Lava Toga, a PEC da Bengala ou o pedido de impeachment? Como o senhor disse, eles colocam na gaveta. Não, essa CPI da Lava Toga conseguiu, num determinado momento, os 27 assinaturas. Depois um retirou, porque a pressão é absurda, né? Das pessoas que não querem, dos senadores que não querem e que haja essa CPI. Portanto, eu acho que eles devem, esse grupo de senadores tem no Senado, que é um grupo de pessoas íntegras que tem lá dentro, que é o Muda Senado, eles devem ver se conseguem mais senadores para esse grupo e levar a Lava Toga. Se a CPI da Lava Toga funcionar, realmente nós vamos ter uma revelação brutal das coisas que ocorrem. Mas o senhor acha que isso vai prosperar? Essa é uma possibilidade bem grande. Muito grande. Porque já tem 26 assinaturas. Estou com muita esperança. Mas pensa comigo, professor. Pensa comigo. Vamos fazer uma análise sem paixões. O Bolsonaro quer governar. Ele já falou, tá muito bravo. Ele quer governar. Sem problema nenhum. Ele quer governar. Ele já tá com essas brigas com a imprensa, com a Globo e tal. Ele quer governar. Tá certo, né? Os políticos querem continuar no poder e roubando. O cenário é perfeito para falar, vamos acabar com tudo isso e vamos tocar o jogo daqui para frente. Não é isso? Mas é tudo muito ambíguo, viu? O senhor acha que tem punch na população Eu acho que é muito ambíguo e tem os políticos, como esse senador do Muda Senado, tem uma visão mais a longo prazo, porque essa coisa de dizer, não, por causa das reformas que o Guedes está fazendo, etc e tal, nós vamos tolerar esse Congresso como ele está, para conseguir fazer as reformas, mas isso tem um preço brutal. Quer dizer, acaba não fazendo reforma nenhuma além daquela que foi feita previdenciária. Foi meia sola, né? Que podia ter sido muito melhor. A Previdência agora? A Previdência e o que acontece? Não, mas vai dar para tocar o Brasil. Vai para tocar, mas é muito pouco, porque tanto assim que o Guedes está pedindo outras reformas fundamentais, como a reforma tributária, a reforma administrativa, administrativa, a reforma, inclusive, da questão da federação. Quer dizer, o Congresso, se mantiver como está, ele vai exigir tanta coisa, ele vai exigir tanta vantagem no fundo partidário, sobretudo nas emendas parlamentares. Tem que dar uma fortuna para eles, para roubarem as emendas parlamentares, que não tem lugar melhor para roubar que emenda parlamentar. Então, mas o Lula fez o Lula jogou o jogo. Hein, professor? O Lula jogou o jogo dos caras, certo? O Lula, Barba. Barba tá preso. Babaca. O Barba tá preso. O Barba jogou o jogo. Ele jogou o jogo para manter o negócio. Agora os caras estão tentando jogar o jogo, porque os caras estão pensando o quê? Ninguém esperava que o Bolsonaro ia ganhar, correto? Ninguém esperava. Não, numa época eu não esperava. Ninguém esperava que o Bolsonaro ia ganhar. Veio lá aquele Bolsonaro, aquela facada, aquela confusão. Os caras, putz, e agora? O que vai ser? Vamos colar no Bolsonaro. Agora estão falando o quê? Vamos juntar aqui, a gente se junta, a gente resolve o pepino. Tem 2022 ali, já tem os candidatos se apresentando e tal, para manter o negócio. O senhor acha que está muito mais para esse lado do que para o lado da turma que vai sair na rua pedindo alguma coisa? Não, o centro, há uma visão da elite brasileira, que a elite até é de gente correta, não estou dizendo que é de gente
coisa. Quer dizer, o pessoal mais conservador... Não arrastaquera. Não, a elite não dominante. Não, a fração podre. A fração podre. Vamos dizer, a elite brasileira, que é pensante, independente, não é corrupta e independente politicamente, não tem filiação nenhuma, acha que o centro pode voltar a governar o Brasil. Isso é uma ideia absolutamente alucinante, entendeu? Porque, na realidade, você rompeu, hoje em dia, no mundo inteiro, com essa ideia de que o centro tem alguma atração para o eleitorado. O eleitorado no mundo inteiro hoje, ocidental pelo menos, é um eleitorado formado de pessoas que foram destituídas do seu poder aquisitivo. Quer dizer, a globalização do mundo, eu não sou contra a globalização de jeito nenhum, porém a globalização levou uma concentração de renda brutal. Quer dizer, hoje você tem 1% da população brasileira, do mundo inteiro, dominando, quer dizer, com mais de 50% das fortunas e da riqueza mundial. Então, quer dizer, você hoje, com essa quebra da distribuição de renda, só é eleito alguém que é contra a política, que é populista, de direita ou de esquerda. Sim. Entendeu? Quer dizer, então assim que você vê, lá a Polônia agora passou para a esquerda, mas é um populista de esquerda, volta para um populista de direita. Quer dizer, aí você vê, por exemplo, um pouco a questão da Argentina, é um populismo peronista que volta, quer dizer, inconsequente, que vai destruir tudo aquilo de novo. A Argentina mais ainda. Esse é o novo paradigma global. O cara que acha que vai pegar um sujeito aí bonitinho, entendeu? Quer dizer, intelectual, que vai fazer uma proposta. Quer dizer, o eleitorado só vota em populista, só vota em sujeito popular que seja sincero. Quer dizer, o Bolsonaro foi eleito porque ele fala, você não viu ontem a fala dele, agora da Globo? Fala palavrão, fala tudo. Canalha! Canalha e outras coisas. Decoro. Então, é a patifaria. Mas o senhor acha que essa... Quer dizer, não adianta o centro voltar, é uma ilusão, tá certo? Absolutamente, que não tem nenhum fundamento. Dá sono, né? Na Completamente realidade ilusória. mundial, na realidade. Veja o Trump, foi eleito. Falando e colocando... Pega um candidato um fraquinho lá, vai ser reeleito. Quer dizer, porque é questão... Se o Partido Democrata arranjasse um tremendo populista, está tendendo a fazer isso. Se arranjar, ótimo. A senadora Warren. O que acontece? Será ela? Não tem esse negócio de centro. O povo detesta os partidos políticos. O povo, no mundo ocidental inteiro, detesta os partidos políticos. Esses vaselinos. Despreza esse sistema de representação formal criada no século XIX. Isso não funciona mais. O líder do Centrão no Brasil, né, já entrevistado aqui do Pânico, o deputado Rodrigo Maia, ele teve R$1.800.000 para a campanha dele, R$700.000 de dinheiro público, e ele teve um pouquinho mais de 70 mil votos. Porra, então você vê, a representatividade popular do cara é incondizente com a representatividade institucional. Então, mas por isso que os caras estão tentando meter o Luciano Huck aí. Incrível. Luciano Huck. Olha só, oferece perigo. Você está esquecendo de mim também. É um nome. Dória. E o Lula oferece Dória perigo? também. O Lula pode ser solto, professor? O Lula vai ser solto. Vai ser solto e ele oferece perigo na política. Vai ser uma festa aqui, ó. Ele é um líder populista. Ele é um líder populista, ele tem esse discurso. Né? E a tendência é esse pêndulo populista de direita e de esquerda. Isso. Esse é o pêndulo mundial, não é nacional brasileiro, nem só argentino. Quer dizer. É assim, a direita radical e a esquerda populista. Contra a política. Jânio Quadros. Contra o establishment. Jânio Quadros? Contra o Jânio Quadros. Contra o establishment. Completamente. E os partidos foram atrás dele. O UDN foi correndo atrás dele, porque ele ia ser eleito sem partido nenhum, interessava. Boa. Partido não interessava, não interessa. É que nem o Bolsonaro também. Também. Bolsonaro escolheu o partido. Barriga de aluguel aí. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito, professor. Eu vou estar lá. Muito instrutivo. Opa! Eu vou estar lá. Que bom, vou estar lá. Que bom, Emílio, que bom. Eu sinto Michael Jackson. Não, eu vou porque depois nós vamos lá no rodeio. Comer um belo antes. Xingar os políticos. Vamos comer picanha argentina, né? Porque não vai ter mais, então a gente aproveita. Vocês têm pergunta? Quer fazer uma pergunta? Posso só fazer um agradecimento ao professor? Claro. Jesus. Eu sei que ele veio por causa de você, Coppola. Eu sei. Você veio, professor. Queria mandar um beijo pro Edgar.
Olha, Caio, fala rápido que vamos pro break. Tá bom. A minha admiração pelo professor, ela é tão conhecida que já virou até imitação. É verdade. Professor. E o senhor é uma grande fonte de inspiração. A gente já falou isso algumas vezes, né? É um senhor com juventude nos olhos, irradia energia. 89 anos. Não, 87. 87. Mas não conte pra ninguém. Você promete não errou. Corpinho de 82. Você deu um Google, né, Emílio? Wikipedia tá no Wikipedia. A zebra aqui, tá impossível. Enfim, e dedicando aí seu tempo livre, né? Dedicando aí o seu intelecto a melhorar o país para as futuras gerações, né? Então é muito bonito ver pessoas aí que são imbuídas de propósito e que estão deixando legado. E eu espero fazer jus aí aos seus ensinamentos e pode contar com a gente sempre para passar as suas ideias aí para adiante. Eu quero agradecer, Caio, pelas suas palavras. Também ao Emílio, esse grande figura do Nem programa. tanto. O Daniel, obrigado, professor. O Daniel, Tamo o junto. André, o Rogério, Paulinho. a Marina, o Paulinho, todo mundo aqui Valeu. que falou e que deu força aí para as nossas conversas. Professor, sempre é bom receber alguém que tem algo para nos contar, com conteúdo e tal. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo. Nas ruas vai estar no dia 9 de novembro para pressionar o Congresso para não ter mais esse 7-1 nas nossas costas. É isso aí. A queda da Bastilha. Mas mesmo que não tenha, pois tem eleição e aí o barco vai tocando. É isso. O professor, o Twitter dele, pra você xingar muito. Ô, louco. Não, Emílio. Não fala isso. Você não vai pedir para as pessoas xingarem o professor de 87 Pera lá um pouquinho, anos. pera lá um pouquinho. Pra que serve o Twitter? Você falar bem de você e mal dos outros. Pra fazer meme, pegar a montagem do Dr. Chapatinho, professor. Deixa isso ali, pô. Você quer coisa mais gostosa? Você fala muito bem de você, põe umas fotos bonitas e fica falando mal do mundo. O mundo é ruim, você é muito legal. Maravilhoso. Tem que ser assim. Ó, o Twitter do professor é Carvalhosa MO, tudo junto é Carvalhosamo. E o Coppola tem o Boletim Coppola. Muito bom. @Boletim Coppola. Você não tem aquele azul ticado? Conseguiu o azul. Já tá o azul? E você, Camilo? Eu tô com o azulzinho. Mas não segue ninguém. Você tá com o selo azul? Mas não segue Tô com o ninguém. selo né? azul. Não segue ninguém porque... Caneta azul. Eu não tenho. É verdade. O meu é @pintudo. Tem É nada, o seu, você fica olhando de todo mundo aqui que eu sei. só Não entra é de isso, manhã. não. É Pode pelo seguir o programa professor. Pânico mesmo. Professor, muito Pode seguir o professor, Segue lá. Stanley. Obrigado. Boletica Café. A gente desce um degrau aqui, mas é honesto. A gente é esforçado, É um professor. degrau abaixo, mas a gente é esforçado. Eu perguntar do Homem-Aranha, não deu tempo. Professor Modesto Carvalhosa aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Vamos? Uma puta fome. Somos dois. Morgadinho, tem show? Opa, tem sim. Dia 1º e dia 2 de novembro, Rogério Morgado com show solo lá no Floripa Comedy Club. Você pode comprar o seu ingresso no pensanoevento.com.br. Lá tem todas as informações e como comprar o seu ingresso. Pensanoevento.com.br. 2 sessões, dia 1º e dia 2 de novembro, sexta e sábado. Floripa. Em Florianópolis. Rogério Morgado. Boa. Showzaço. Sim, muito bacana. A primeira vez que eu tive lá no Floripa Comedy Club ficou esgotado, gente de fora, então a casa decidiu me levar para duas sessões dessa vez. 7 de novembro, Poa Comedy lá em Porto Alegre e 8 de novembro, Boteco Comedy em Canoas, do ladinho ali de Porto Alegre. Boa. Tá arregaçando, hein? Graças a Deus tá indo bem. Não dá pra reclamar não, viu? Zuzu tem show. Tem um show e você sabe que a promoção foi sucesso. Do careca meia paga meia. careca. Não sabia que daria certo, mas deu. Isso é maravilhoso. Então é o seguinte, 21 horas no Teatro Morumbi, do Shopping Morumbi. Hoje? Amanhã. Quinta-feira. Amanhã, às 21 horas. Aí entra lá no meu Instagram, @Daniel Zuckerman, eu subo o link e teremos a presença de Samidana, entre outros, que estamos negociando. É isso. Muito Obrigado. Bombou, né? Dá Bombou. resultado, né? Falar que graças a Deus você fala, os caras ótimo, vendendo ótimo. 50. Graças Falta a Deus. pouquíssimo. Você tem que agradecer aos seus ouvintes, não Eu ficar agradeço. desdenhando. É. Desdenhando da audiência. Exatamente. Eu jamais Tá vendo? desdenho da Desdenha audiência. sim. Todo Deveria dia. ser mais humilde, deveria conversar com seus Eu fora do ar, tem que agradeço ver cada como é. um que Agradeça. escuta o programa. Muito obrigado. Agradece. Não, você não agradece Tem nada. que ver fora do ar Você como é que é. Tá louco. Todo dia reclama no café ali. Reclama, seus ouvintes. Não Isso sabe. aí, Não vem quer essa fazer história. foto, Não, os caras querem não dar um de cumprimenta amigão. as pessoas Bom, lá vamos fazer o seguinte, quem é ouvinte do Pânico, vai no bar da Dirce, eu tô lá pra dar um abraço em você e tirar uma É isso foto. aí. Vê quem O abraça. maior Vamos carinho ver. Vê possível. quem Pode ir abraça. agora. É a Marina Alameda ou o Daniel? Santos 814, no Garanto bar que da sou eu. Dirce.
eu vou lá e te dou um abraço. Quem abraça mais? Muito bem. Tá e bom? nós vamos fazer a promoção do índio gay mais belo do Brasil. Sim, é o desfile, né? Tipo aquele desfile de super sunga. pop. Deixa eu perguntar sério agora. Índia. A Índia, você é sem gracinha agora. Não, eu falo Sem sério. gracinha. Sem gracinha. Sem gracinha. Você é índia de onde? De que lugar do Brasil Da você Grota é? do Surucuaí. Peraí, Meu pai é índio, laçado, índio mesmo. Mas de onde? Minha mãe é branca. Ah, meu pai era índio do mato mesmo. Mas que lugar do Minha Brasil? mãe- Tem índio do Xingu, do Mato Grosso, tem índio. Amazonas, tudo Você nem esse sabe mundão. direito. Não tá sabendo. Meu pai morreu. É índio. Você nunca pegou Mas seu é pai? índio. Índio, Era meu pai índio mesmo, meu pai. Nome. Reza a lenda que não existe índio gay. Existe índio gay? Pra gente pode lançar essa promoção. Não, a gente não pode falar porque eles andam pelados, quem sabe? Nossa, velho. Já bateu o colégio. Completamente. Completamente. Já tá bem, já bateu. Tomou Ei, não ayahuasca, existe, velho. eles são muito sérios. Amiga, Não existe sei. gay, não mexe Tem com limite. Nossa, eles são velho. sérios, eles são rígidos. Não devemos fazer a rígido. promoção? Pode fazer, a gente faz. Que Eu vou nós fazer temos- com é o ele. Miss Quem vai fazer Bumbum. com Tem um gay? candidato até Ele agora vai que ser sou o eu. gay? Manauara. O mais belo índio Ele vai ser o Manauara. gay. Ele vai ser o gay? Não, ele é. Não é que ele Eu vai vou ser. ajudar. Ele Eu é. vou Ele é gay? Não, ele agora tá aqui fazendo aqui embaixo na Blue Vai Fit, sair da quem onça quiser. ainda. É sério? Fala, Eu e Emilhão. Fala que eu Ele quero tá ver. só no supino. Supino. Ah, deixa eu entender isso. Eu amo isso. Vai você, o índio e o Delari. Eu, o índio dela. Olha E o Alba. o Alba. É a turma do CrossFit. Só ver o shortinho do índio, isso, acima do É, o short da Índio Adidas, pulando né? caixa agora. Índio. O índio nós vamos deixar ele bombar. Crossfiteiro. Marrapudra. Tô falando sério, não é Índio zoeira bombado. não. Vocês vão ver sério. o que vai acontecer aqui nesse Vamos programa. ver. O Quem, índio quem Pugliese. viver, verá. Gostou do professor? Gosto, professor. Eu gosto desse Não, não. Só pra gagar. Cavalhote. Ele é bacana, ele fala bem, ele. É, curtiu. Eu gosto, eu respeito, Emílio. Eu gosto de vir aqui porque eu gosto de participar. Lula? Lula, sim! Não. Solta o Lula! Eu acho Nossa, o velho. LSD. Ayahuasca, pelo amor de Deus, velho. Putz, Fumou de aquela cachimbo. vida. Pede aí pra soltar o Lula. Eu quero que solta o Lula pra nós fazer agora. Diarreia. Dia 9 nós vamos ter uma passeata aí, ó. Mas não é Eu pro vou- Lula, não. Vai soltar o Lula dia 9. Mas não é pro Lula, Nós não, vamos velho. soltar o Lula! Lula! Vai com a camisa do Lula de Oh, agora. eu vou de Lula! A gente viu. Boa, Índia. Eu vou de Vai tomar Lula! um cacete essa aí. Tchau, gente. Até mais. Eu vou levar o povo de Guarulhos todinho, meu prefeito, todinho. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!